Glória a Deus. Vamos entrar numa coisa que Deus colocou na minha cabeça, no meu coração, que chama Deus quer reinar em nossas vidas. Ele sempre quer reinar nas nossas vidas. Está no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Glória a Deus. Está escrito assim a palavra do Senhor. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus Cristo para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Que Deus possa abençoar vocês. Pai, a tua palavra foi lançada agora, dita no coração de cada um de nós. Pai, que seja o Senhor falando, não eu, Pai. Porque ninguém aqui veio para ouvir assim diz o pastor, mas sim assim diz o Senhor. Que essa palavra seja rima no nosso coração, nas nossas vidas, e que a gente possa entender o que Ele quer falar conosco, o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer passar para a gente. Que essa palavra seja rima e que a gente possa levá-la no nosso coração e aprender com o Senhor que o Senhor é bom e sua benignidade é para sempre. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui no princípio do ministério de Jesus, onde João Batista já havia avisado ao seu Jesus, já tinha batizado o seu Jesus, já tinha feito o trabalho dele, a voz que clama do deserto, ensinando sobre o reino dos céus. Para o povo judeu, chamando eles de raça de víbora e mandando eles arrepender. Mas a gente precisa entender que o que é o reino de Deus? O que será o reino de Deus para aquela pessoa? Para a gente entender isso, a gente vai ter que voltar no princípio para a gente entender o que Deus queria. No princípio, Deus criou o homem e a mulher, e ele estava descendo no jardim do Éden e tendo uma comunhão com os dois. Sempre ele vinha ao entardecer e vinha e conversava com o homem e com a mulher. Mas, pela teimosia do ser humano, ele não quis conversar com Deus, desobedeceu. Aí começa uma coisa, ninguém se arrepende e Deus começa a moldar uma nova forma. A gente vê que o homem e a mulher saiu do Éden, agora viveram sozinhos, tiveram filhos e filhas, e os dois filhos que tem na Bíblia, Abel e Caim, um pela desobediência matou o irmão. Caim mata Abel. Aqui, pela desobediência dele pela palavra, ele não se arrependeu dos seus atos. E Deus só colocou ele em outro lado. Agora, nós temos aqui um desobediente. E Deus criou um outro, chamado Sete, que nasceu logo após. E essa descendência foi escrita na Bíblia, começou a aparecer a descendência de Caim, dos desobedientes, e a descendência de Sete, dos obedientes. Aí nós vemos que Sete começou a criar uma família que obedecia a Deus. E essa família que obedecia a Deus, essas pessoas que obedeciam a Deus, com o tempo, a família de Caim começou a envolver com essa família. Muitas vezes as pessoas falam que é homem, anjo, alguma coisa, não. A desobediência de Caim criou uma família, um povo, e a família de Sete criou outro. E quando o povo começou a gostar do povo de Caim, começou a criar
E a gente vê que aí começou, havia desobediência. Aí Deus viu que havia muita desobediência, já não existia mais quem obedecia, e não existia, só existia quem desobedecia. E ninguém se arrependia. Aí Deus acha Noé um homem justo, de família justa, que falou, esse aqui é justo. E resolve, num dilúvio, matar toda a geração, toda a geração de Caim, de Sete, e ficar só Noé, que é da Caim, da descendência de Sete, do filho de Sete. E agora ele destrói aquele povo, e que só ficou um povo obediente, que era Noé e seus filhos. Mas logo depois começa a acontecer coisas diferentes. Noé já amaldiçoou um dos filhos, Acã, porque viu ele nu e começou a rir, zombar. Aí já, e o Sete e o Cã não obedeceu, desobedeceu e não se arrependeu. E ficou essa geração misturada. E é tudo junto. E eles começaram a pensar, espera aí, vamos viver em um só lugar. Vamos viver só aqui, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre que chega até o céu. Aí a gente pode ir a Deus o tempo que a gente quiser. Primeira desobediência dele é porque a palavra do Senhor fala crescer e multiplicar e afastai-vos, né? Para multiplicar, você não precisa multiplicar um lugar, você tem que multiplicar e afastando. E eles não mudaram, eles quiseram ficar ali. E eles queriam construir uma torre para chegar perto dos céus. E começou a construir essa torre. Quando Deus começou a ver aquilo, falou, olha, eles querem chegar perto. Eles querem me ver sem perguntar se eu quero. E Deus desce lá e mistura as línguas, aí começou, ninguém entendeu o que ninguém fala, e começou a sair pelas terras, porque aí teve que fazer por obrigação, que ninguém entendia, só quem entendia a sua voz, foi morar em um setor. E cada um que morava no setor criava seu povo, com as suas línguas. Quando Deus fez isso, ele falou, agora espalhou todo mundo. O mundo espalhou, eu estou resumindo, mas isso veio com o tempo, sabe, gente? Não é assim, um atrás do outro. Foi demorando tempos e mais tempos, e foi criando povos e mais povos. Aí Deus, na sua bendita e bondade acima de tudo, ele começou a olhar para a terra e querer ficar perto do homem. De novo. Aí ele acha Abrão, homem justo, que vivia numa terra, mas ele era justo com Deus. Aí ele separa esse homem e fala assim, através desse homem, já que eles escolheram os povos, eu vou criar um povo que vai ser a minha forma de vida, o meu reino na terra. Esse povo ia ter todas as coisas que Deus tinha. E ele leva esse Abrão lá para Canaã, numa terra que ele ia dar, onde que ia ser a formação do povo. Mas Abrão tinha uma esposa que era virgem. E essa esposa, ela não sabia que Deus era Deus de mudança. Deus era Deus que ele abençoava. Quando Deus falou para ela que ela ia ter um filho, ela riu. Pela sua desobediência, que como nós homens, todos nós, irmãos, quem está aqui em cima, está embaixo, todos nós somos desobedientes. Ninguém aqui tem obediência. Por isso nós estamos aqui na terra ainda. Nós não temos a obediência do Senhor. Então, nós
Vimos aqui que essa mulher riu, aí pega uma mulher, uma serviçal dela, e coloca como concubina para dar o filho para esse Abrão. E não era o que Deus queria. Por essa desobediência, eles tiveram, no livro de Gênesis, acho que capítulo 15, acho que é 15, 13, se eu não me engano. Vou ler para vocês entenderem. Gênesis 15. Deus falando com Abraão. Olha aqui. Sua descendência. Então disse Deus a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e severá e afligirá 400 anos. Por causa dessa teimosia de querer dar um filho sem que Deus mandasse, essa geração ia passar um tempo no meio do povo para entender como aquele povo era, pela forma aquele povo, da maldade que aquele povo era, viveu ali no Egito, porque a mulher que foi dada, Agar, era egípcia, por eles temar com o Egito, eles foram morar no Egito, como a mulher era escrava, foram ser escravos por desobediência. E essa geração cresceu, e 400 anos, 430 anos, Deus foi lá e pegou um varão chamado Moisés, e falou assim: Moisés, agora tire aquele povo, porque ele já viu a maldade como é que é do mundo. Traga eles para mim, que eu vou ensinar, porque esse povo é povo separado para mim. Eu vou ensinar como é que é meu jeito. Como é que eu quero. E esse povo foi liberto da escravidão e vieram andar com Deus no deserto. Mas eram muito teimosos e Deus sempre estava fazendo alguma coisa com eles. Mas Deus não destruía eles, porque sabia: eu quero que esse povo seja uma nação. Em Êxodo 19, está escrito assim, ó: vós sereis reinos de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19:6. Ele já tinha avisado que aquele povo ia ser uma nação sacerdotal. Sabe o que é ser sacerdotal, irmãos? Esse é o que eu faço: orar por vocês, cuidar por vocês, mostrar, levar Cristo para vocês. Eles iam mostrar Deus para o povo. Mas aquele povo começou a achar que Deus, que a gente chama na teologia de teocracia, Deus queria se manifestar Ele mesmo no meio do povo. Passou todas as leis, passaram todas as coisas que para esse povo, mas o povo não aceitou. O povo não quis. E eles já começaram de logo depois para passar, como era um povo terrivelmente desobediente, eles já começaram a querer um rei. No livro de Reis de Samuel 1, você vai ver que eles queriam um rei. Aí eles levantam um rei chamado Saul, e esse rei não conseguiu ser um rei que obedecesse a Deus. E esse rei não deu certo, e Deus falou: vou te dar um agora. Levantou Davi, que é um que foi rei. Apenas vocês lerem o livro de Samuel 1, 2, você vai ver que Davi era um Deus, era um rei que, além de tudo, ele colocava Deus em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia fala que ele é segundo o coração de Deus, porque todas as coisas que ele tinha, ele não tomava decisão por si, mas ele tomava decisão por Deus. Só quando ele errou, que ele pecou com uma mulher e fez um assassinato, que ele tomou decisão de si mesmo e não perguntou a Deus, porque também ele era falho como nós. E a gente vê que esse povo
mesmo tendo um rei que cuidava, que levava a Deus no coração deles, com o tempo, teve um filho chamado Salomão que foi sábio, mas ele era sábio para si, não sábio para Deus. Ele começou bem e terminou mal. E por ele terminar mal, quando ele morreu, a geração que veio de um rei chamado Roboão, que queria ser melhor que o pai, mas não entendeu que ele precisava mostrar mais a Deus ao povo. E houve uma separação. E 10 tribos separaram desse povo judeu, foi morar numa parte de cima, no sul, no norte, e esse pessoal ficou no sul, na parte de baixo, que é Judá e Benjamim. Só que a geração de cima, de Jeroboão, também não teve esse pensamento. Jeroboão falou assim, se esse povo for lá no tempo que ficava em Jerusalém, esse povo procurar Deus, eles vão ficar por lá, e eu vou perder o reinado. Aí ele criou o próprio Deus dele, ele criou a própria forma dele, e essas 10 tribos nunca chegou próximo a Deus. Sempre errando sobre Deus. E o Roboão, como alguns eram descendentes de Davi, tinham algum conhecimento de Davi, alguns eram bons e outros ruins. Quando era bom, ele levava o povo a entender quem é Deus. Quando era ruim, era desobediente total a Deus. E Deus cansa desse povo e começa a distribuir eles para outros lugares, para outras nações. Tiraram eles do local, da terra que eles tanto amavam, a terra prometida, e foram morar em terras que eles não conheciam. A gente vê em Daniel 9, que Daniel fala que está no tempo deles voltarem, porque o Salvador vai estar com eles. E Deus olha para aquelas pessoas e separa elas. E num período eles voltam para a terra, mas não voltam à obediência. Eles continuam desobedientes. Agora, para se cumprir as escrituras, Deus vai mandar um filho deles, porque o homem não tinha condições de entender quem é Deus e não conseguia colocar Deus no coração e não conseguia deixar o reino de Deus morar no coração dele. E o que Deus fez? Desceu o filho dele, que sabia quem é ele e conhecia quem é ele. E agora, Jesus desce e no princípio do seu ministério ele fala, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. A primeira coisa que a gente tem que entender, para que a gente tenha Deus, a gente tem que arrepender dos nossos atos, dos nossos pecados, dos nossos erros, e passar a entender quem Deus é, pela forma como Deus é carinhoso, como a forma que Deus é bondoso, pela forma que Deus faz, sem muita ganância, sem muito egocentrismo, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, e por isso que o filho dele veio, e o tempo inteiro que o filho dele esteve conosco, o filho dele estava mostrando quem é Deus, como Deus é, e agora ele deixa um molde de que a gente pode fazer nos arrepender e seguir e ser como Cristo é. Por isso nós temos que ser cristão, porque como cristão, Jesus, ele mostra como Deus é. Agora, irmãos, nós temos que colocar isso no nosso coração, nós temos que arrependermos que nós somos falhos, nós temos dentro de nós uma carne pecaminosa. Se a gente deixar essa carne nos avançar, essa carne nos dominar, a gente nunca vai ser igual a Deus, porque a gente não vai arrepender dos nossos defeitos, nós não vamos ser bondosos com ninguém, nós vamos ser egocêntricos, nós vamos ser a pessoa toda voltada para si. Olha para você ver, quando Jesus apareceu também os fariseus
saduceus, sacerdotes, que ao mesmo tempo que eles estavam no controle, que eles estavam no altar, eles não aceitavam que Jesus mostrava para ele que todo mundo é igual. Eles não gostavam, porque entender que Deus é igual com qualquer um. E ele acha, todo mundo, Deus não tem acepção de pessoas. Ele ama o presbítero Manel, ele ama o irmão que está no fundo, ele ama todos nós. Deus não deixa de amar as pessoas. E a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender que a gente precisa amar a pessoa como ela é. E a gente tem que apresentar um Deus que pode mudar todas as coisas. Nós vimos que aqueles fariseus ficou o tempo inteiro debatendo com Jesus, tentando mostrar para Jesus, olha, você está errado sobre isso. E Jesus mostrava para ele. Amém. Isso que a gente tem que entender. Que Deus, Jesus, quando Jesus começou a debater com eles, eles começaram a entender que esse homem está levando uma coisa que não é igual a gente. Ele vai nos prejudicar. Ele vai nos tirar da nossa posição. Eles não se arrependeu. João Batista o tempo inteiro chamava eles de raça de víbora. João Batista sempre chamava eles de arrepender, povo, porque é um povo que não se arrepende. É um povo que é sim um povo que Deus separou para eles. Mas eles acham que eles é superior porque Deus separou, mas eles acham que eles não devem mudar. E ao contrário, a gente, por ser cristão, a gente tem que mudar. A primeira coisa que tem que acontecer dentro do cristão, ele mudar o seu jeito de pensar, seu jeito de agir, ser mais amoroso, ser mais rígido. Jesus fala que a gente tem que ser prudente como a serpente, manso como a pomba e prudente como a serpente. Por quê? Porque a gente tem que ter o reino do céu dentro da gente. Quando Jesus falou que ia chegar o reino do céu era isto, era Deus dentro de nós. Quando o anjo avisou a Maria que o filho dela ia chamar Emanuel, Deus conosco, era isso, era o reino de Deus dentro de nós. Não podemos, irmãos, achar que nós somos superiores. Aquele povo judeu até hoje não conheceu a Cristo, não sabe o que é Cristo, por causa de ganância. Não aceitar que eu ou você podemos ter o reino do céu dentro da gente. Que o reino do céu só está dentro deles. Eles debateram com Jesus o tempo inteiro. Jesus foi morto na cruz porque tinha que ser morto na cruz. Jesus tinha que ser traído porque tinha que ser traído porque está escrito. Porque está escrito. Jesus tinha que ser traído. Porque estava escrito. Estava escrito na Bíblia, no versículo, no Salmo 24. Está escrito assim. Salmo 24. Oh Deus, aleluia. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus e de sua salvação. Quando Jesus veio, ele já veio para cumprir a palavra de Deus. Mostrar como a gente pode ser santo, ser separado. Mostrar que nosso jeito é um jeito que é próprio.
É um jeito que a gente é de ser diferenciado, para que todas as pessoas olhem para a gente e falem assim, tem um Deus. Eu creio nesse Deus. Não para que a gente seja afrontado, não para que a gente seja maior ou afrontando as pessoas porque a gente é maior, mas para a gente mostrar que tem um Deus que é superior a mim, a vocês, que cuida da gente e é um Deus zeloso, um Deus que nos ama, um Deus que quer nosso bem. É um Deus que quer que a gente seja cada vez mais confiante. É um Deus que quer que a gente seja manso, que a gente seja humilde. Esse é o reino do céu na nossa vida. Esse é o reino que chega para nós e nos mostra a sua face. E que a gente pode passar a face para os outros. No versículo 21, no versículo 5 do Salmo 22, fala assim, a ti clamarão e escamparão, em ti confiarão e não serão confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio e homem de desprezo do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e me meiam a cabeça. Confiou no Senhor que livre, pois nele tem prazer. Na hora que ele estava na cruz, o povo estava falando para ele, desça da cruz. Se você é filho de Deus. Então ele era para cumprir o que estava na Bíblia. Também fala, você é amigo meu que come no prato comigo. Me trai. Então tudo que aconteceu com Jesus é que a Bíblia estava mostrando que ele ia vir e ele ia se cumprir, mas ele ia trazer o reino dos céus, e para que todos nós podemos entender que o reino dos céus é um reino de todos nós. O céu está aqui. É Jesus no seu coração, no meu coração. O reino dos céus é este. Aprenda isso, irmãos. Aprenda. O reino dos céus, quando Jesus fala que é pela força, é porque você tem que forjar você mesmo. Queimar você mesmo e deixar que o reino te domine. O reino venha viver dentro de você. Aprenda, irmãos, que o reino do céu, para você entrar primeiro, você tem que arrepender de todos os seus atos, de todos os seus erros. E deixar que Jesus Cristo venha habitar dentro do seu coração. Amém? Agora nós vamos passar para a segunda parte, que é a parte da Santa Ceia. Que a gente pode colocar isso no coração, que o reino dos céus está aqui para nós. O reino dos céus está aqui para nos ajudar, para nos colocar. Tira lá, mano.